Pronto, vamos iniciar a gravação. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer a Lei 9.456 de 1997, que instituiu a Lei de Proteção de Cultivares e da outras providências. Nessa primeira parte a gente vai se ater mais às disposições preliminares e a alguns conceitos básicos que eles têm lá, que o Ministério da Agricultura colocou, para a gente ter conhecimento e alguns termozinhos que são importantes. Talvez não caia na prova, mas é sempre bom você ficar bem atento a esses termos. E eu vou tentar dar uma dica muito boa para vocês memorizarem ela, certo? Vamos lá. Então, das disposições preliminares. Fica instituída o direito de proteção de cultivares de acordo com o estabelecido nesta lei. A proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual referente à cultura se efetua mediante a concessão de certificado de proteção de cultivar, considerando bem imóvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa no país. O que ele quis dizer é que a única proteção que vai dar direito à pessoa que faz o melhoramento, que consegue desenvolver uma nova cultivar ou derivar uma cultivar de outra, vai ser esse certificado de proteção. Caso você desenvolva e não tenha, isso pode obstar, quer dizer, pode impedir a livre utilização dessa planta ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação. Como exemplo, uma planta que seja muito fácil de se multiplicar através de uma estaca. Você não vai poder, se ela for certificada, tiver uma proteção de cultivar, você não vai simplesmente poder utilizar, você comprou ela, mas não vai poder replicar sem pagar o direito de quem, do melhorista ou da pessoa que fez essa melhoria dessa planta e chegou nessa versão final. Certo? Então, ela vem, a lei, juntamente com o decreto, vem para proteger as pessoas, os pesquisadores, os desenvolvedores, os melhoristas, a ter uma garantia de que todo o seu trabalho, todo o seu empenho pode estar protegido através de um certificado e que ele pode cobrar para poder você utilizar essa planta melhorada. Não podendo você replicar ela com algumas exceções que a gente vai ver mais à frente, não podendo replicar ela para fins comerciais sem que você faça a devida remuneração a quem fez esse registro. Então, para os efeitos dessa lei, você está começando a estudar agora, está começando por esse vídeo, mas geralmente algumas leis elas vão ter umas considerações, as leis e os decretos que vão regulamentar as leis, elas vão ter algumas considerações que vão descrever alguns termos que você vai encontrar para você entender, para poder a lei dizer a você o que significa aquilo, o que é aquilo para a lei, para poder fazer um enquadramento no caso de uma ação em que vá se encontrar alguma irregularidade e não fique a questão dúbia, sem saber, não, o que é esse termo quer dizer o quê? Porque se você não amarra você não amarrar o significado de determinado termo, daí pode ficar em aberto e vai gerar N interpretações que podem prejudicar a ação, o decorrer da ação. Certo? Então, geralmente, alguns tipos de leis e decretos vão ter as terminologias dela, as considerações terminológicas lá, para poder fazer com que a lei seja o mais clara possível. Então, vamos lá. Essa parte é bem interessante e o pessoal costuma muito deixar para trás, que acha que não vai cair, mas em questões de prova para fiscal, é sempre interessante você ficar atento aos mínimos detalhes. Então, não deixe passar essas partes, porque
pode acontecer de cair uma questão e essa questão lhe aprovar. Então, a dica que eu vou dar para vocês aqui é vocês pegarem essa parte introdutória e fazer, para tentar memorizar, fazer o que é uma técnica conhecida por alguns estudantes aí, chamada flashcards. Seriam cartões rápidos, vamos supor. Você pega essa terminologia, vai fazer um cartãozinho, você pode usar, tem programas específicos para isso, tem programas que você faz o flashcard no próprio celular, programas grátis, em que você vai associar uma figura na frente desse cartão e atrás você vai desenvolver o que significa aquela terminologia. Um exemplo, melhorista é a pessoa física que obtiver, cultivar e estabelecer descritores que diferenciem das demais. Então, na minha imaginação, como eu poderia fazer um flashcard para eu poder melhorar no meu estudo? Eu conseguisse memorizar mais rapidamente. Eu até anotei aqui. Melhorista, eu botaria na frente do flashcard, na frente do cartãozinho. Isso aí você pode fazer de papel de cartolina, você mesmo desenhar, imprimir as figurinhas que você achar melhor e fazer do jeito que você quiser. Mas eu colocaria assim, a imagem de alguém, eu colocaria a imagem de alguém tentando melhorar alguma coisa. Isso seria um melhorista. O que me veio à cabeça? Pessoas, a gente come pizza. O que determina a tradição italiana é que você tem que comer pizza no máximo colocando um azeitezinho por cima, mas era para comer do jeito que vem. E a gente sempre quer inovar, sempre quer melhorar, dar um gostinho a mais. Então o que é que a gente faz? Primeira coisa que ataca é o ketchup. Bota lá em cima. Tentando dar uma melhorada no sabor. Você nem experimentou, mas você já quer dar uma melhorada, já quer dar uma consideração ali boa para você. Então me veio à cabeça fazer o quê? Coloca uma imagem de uma pizza ou de alguém colocando pizza, colocando ketchup na pizza. Ou bota a imagem de uma pizza com ketchup, alguma coisa do tipo. E atrás você bota a descrição. O descritor colocaria o quê? Segundo o que tem desmembrado aqui, descritor, a característica morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente utilizada na identificação de cultivar. Vai ser aquela característica morfológica. Morfológica seria a característica externa, a cor da folha, a cor da pétala, a estrutura da planta, alguma coisa do tipo, alguma coisa que você consegue visualizar. Fisiológica seria alguma expressão, um cheiro característico, alguma coisa assim. Bioquímica ou molecular seria uma coisa mais interna, mais intrínseca, e que você conseguiria determinar através de laboratório. Eu me veio à cabeça a imagem de um pai e filho com alguma semelhança. Então, o descritor seria, no caso aí, puxaria pela memória a questão morfológica. Não daria para você colocar. Agora, se você tiver uma ideia de fazer, puxar da sua memória a questão morfológica com a fisiológica, ou a bioquímica e molecular, ou as quatro juntas, fica a seu critério. O que é importante é que você consiga, ao pegar esse cartão, você já sabendo que está estudando proteção de cultivares e está vendo a questão das considerações, ou seja, das terminologias que estão dentro daquela lei ou decreto, é você, assim que pegar o cartão, você olhar a figura, isso daqui é descritor. O descritor é isso, as características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas ou moleculares que sejam herdadas geneticamente, utilizadas na identificação da cultivar. Pronto. O objetivo é esse. Eu estou tentando lhe ajudar, dando alguma dica mirabolante aqui. Você tem aqui margem mínima. Que danado seria a margem mínima? Segundo a lei, o conjunto mínimo de descritores, ou seja, das características morfológicas, fisiológicas, bioquímico, molecular, a critério do órgão competente,
suficiente para diferenciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmente derivada das demais cultivares conhecidas. Essa diferenciação de essencialmente derivada de uma cultivar, daí a gente vai ver no andar da carruagem, certo? Não se preocupe, a gente está estudando as terminologias. Então, veja bem, o que eu colocaria para a margem mínima? Colocaria uma imagem do Word, puxa, com as margenzinhas lá, direita e esquerda, zerada. Já que você tem controle daquelas margens da tabulação, colocaria zerada como se interpretando a margem mínima, ou colocaria o máximo possível antes de desaparecer aquela barrinha cinza. Ou gêmeos idênticos, uma foto de gêmeos idênticos, sendo a diferença de um para outro uma pinta no rosto. Seria a margem mínima de diferenciação, porque gêmeos idênticos, o nome já diz, é muito difícil você conseguir saber quem é quem, a não ser por um traçozinho muito leve, no caso aí, da imagem de dois gêmeos idênticos, uma pinta, um sinalzinho no rosto, na testa, no queixo, onde fosse. Então daí já puxa o gancho de você se lembrar o que seria uma margem mínima. Cultivar. Vou puxar aqui o arquivo para a gente ver. Cultivar. A variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores. Por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. A essência daqui é que o que seria uma cultivar? O que é que eu colocaria? Um homem com enxada cultivando a terra. Não é para puxar da memória cultivar? Então, quando eu visse essa imagem, já me lembrava, opa, isso aqui é cultivar. Aí você pode anexar essa figura alguma coisa que venha lhe remeter o que está descrito na descrição de cultivar. Vamos repetir. A variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores. Ou seja, ela tem que ter um mínimo de diferenças morfológica, fisiológica, bioquímica ou molecular utilizada na sua diferenciação. Ela não pode ser estritamente igual, porque senão vai ser um clone. Então ela tem que ter uma margem mínima de descritores para poder diferenciar uma de outra e por sua denominação própria que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas. Ou seja, ela não pode, você replicando ela, ano após ano, ela não pode, na geração, vamos supor, eu plantei hoje, plantei esse ano, colhi semente dela e na safra seguinte aparecer plantas com características um pouco diferentes daquela que eu plantei originalmente. Daí você está perdendo a estabilidade, está perdendo a homogeneidade dela. E não é, isso daí não é para se acontecer. Então, se ela perde isso daí, ela pode perder o seu certificado de proteção, porque ela está deixando de perpetuar a sua margem mínima de descritores, a sua margem mínima de elementos que faz com que ela se diferencie de uma planta original. Então, a cultivar ela tem que perpetuar durante vários anos essa questão. Então, para anexar a figura da cultivar, que seria, no meu caso, o homem capinando, cultivando, fazendo algum... Aí fica a seu critério colocar alguma imagem que venha a remeter esse contexto da descrição de cultivar. Nova cultivar. A cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses. Veja bem,
é sempre importante você ficar atento a prazos. Fiscalização trabalha muito com prazos. Prazos para o fiscalizado apresentar documentação, prazo para o fiscal acatar sua defesa para que o processo dê continuidade e venha a ser julgado com ampla defesa, com maior a aquisição de maior provas possíveis. Então, tudo na fiscalização se remete muito a prazo. Então, sempre fique atento. O menor que seja, tente sempre memorizar os prazos. No caso, a Nova Cultivar. O que ele vem dizendo? Novamente, a Cultivar que não tem oferecido a venda no Brasil há mais de 12 meses, ou seja, há mais de um ano, em relação à data do pedido de proteção, foi a data de registro dela no Ministério da Agricultura, data do pedido de certificação dela lá, e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida a venda em outros países, com o consentimento do obtentor. Há mais de 6 anos para espécies de árvores e videiras, preste atenção, há mais de 6 anos para espécies de árvores e videiras, e há mais de 4 para as demais espécies. Então, a gente tem uma exceção aí, há mais de 6 anos para árvores e videiras e há mais de 4 anos para as demais espécies. Como Nova Cultivar, eu botei um bebê planta, uma plantinha pequenininha, mais um calendário. Para você se lembrar, então o calendário me remete a um ano. Entende? Geralmente um calendário só marca um ano, né? No finalzinho ele vai ter um adendo de um ano seguinte. Mas o critério do calendário é marcar somente um ano. Então, como o critério aqui é a venda no Brasil há mais de 12 meses, você faz essa associação. E botaria uma observação lá, um maior que 6, e o desenho de uma árvore e de uma caixa de uva, maior que 4 para demais. Aí eu botaria um D com mais. Então, a cabeça ferve com isso daí. Eu estou dando ideias. Vamos lá. Cultivar distinta. Seria uma cultivar distinta para a lei. É a 6 aqui. A cultivar que se distingue claramente de qualquer outra cuja existência na data do pedido de proteção seja reconhecida. Então eu botaria, não sendo preconceituoso, um homem branco no meio de vários negros. Então seria a cultivar distinta. Ele está distinto diante dos demais. Poderia ser ao contrário. Ou poderia usar ovelhas, a ovelha negra no meio das brancas, ou vice-versa, para me lembrar da cultivar distinta. Ou faz uma foto de um plantio de milho com girassol no meio, é diferente. Ou um plantio de cana com pé de cajá. Bem, fica a seu critério. Cultivar homogênea, a 7. A cultivar que, utilizada em plantio em escala comercial, apresente variabilidade mínima quanto aos descritores que a identifiquem, sendo critérios estabelecidos pelo órgão competente. Ela vai ser uma cultivar nova, ela para ser homogênea, então ela tem que apresentar sequências anuais de não variabilidade. Ela não pode aparecer. Eu só estou plantando milho branco no meio do terceiro ano que eu estou plantando esse milho branco. Ele não vai aparecer, não pode aparecer o milho amarelo, senão você está perdendo a homogeneidade. Então, eu botaria o quê? 5 gêmeos idênticos ou 5 irmãos muito semelhantes, mas para você entender que a escala, conforme vai passando de geração para geração, você não pode perder a essência daquela planta. Ela tem que ser homogênea.
poderia ser gerações de pai, filho e avô muito parecidos. Então, não sei. A ideia fica a seu critério, mas eu colocaria alguma coisa similar a isso para poder, nesse flashcard, me remeter à questão da homogeneidade. Cultivar essencial, aliás, cultivar estável. A cultivar que, produzida em escala comercial, mantém a sua homogeneidade através de gerações sucessivas. Então, é basicamente muito parecido com a homogênea. Aí eu fiquei até, deixei assim aberto para você ter uma criatividade para poder fazer essa diferenciação do seu flashcard. Cultivar essencialmente derivada. É a essencialmente derivada de outro cultivar se cumulativamente for. Aí tem as observações. Essa fica um pouco mais difícil de você conseguir fazer a memorização através de um cartão, de um flashcard. Então essa daqui, como ela tem 3 níveis, aí vai forçar um pouquinho mais a sua criatividade, o seu poder de memorização para um cartão um pouco maior. Então você pode utilizar mais de uma imagem ou separar esse em subcartões para você ir se lembrando. Só para a gente poder fazer a amarração aqui. Predominante uma cultivar essencialmente derivada, ela tem que ter cumulativamente, ou seja, ao mesmo tempo, tudo essas 3 questões juntas, que é predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação. Quando você deriva, você tem uma planta derivada de outra, vai ter alguns tracinhos aí que não tem como você resolver. Então isso daí, quando se faz o melhoramento, isso daí se sabe, isso aí vai entrar no critério de avaliação lá, aí não tem o que você fazer, a lei lhe protege contra isso, então isso daí não tem muito o que você inventar, né? Mas as características principais de diferenciação de uma para outra, que você não consegue ter, que você tem que ter o controle, essa daí você tem que ter uma margem mínima para poder fazer essa diferenciação. Caso contrário, você não consegue fazer a certificação de que ela é uma planta essencialmente derivada. Ela tem que ser claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente. No caso vai ser o mapa aí, ou pode ser qualquer outro que venha a ser o avalista, a quem vai fazer esse critério de avaliação. Não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de 12 meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização, não tenha sido oferecida à venda em outros países com consentimento do obtentor há mais de 6 anos para a espécie de aves e videiras e há mais de 4 anos para as demais espécies. Linhagens. Opa, passei demais. São os materiais genéticos homogêneos obtidos por algum processo autoorgânico continuado. Então, o que eu colocaria aqui? Um liquidificador com mais flor fecundada, fazendo lembrando, o liquidificador faz o quê? Ele faz homogeneização de líquidos, não é isso? Você bota várias coisas diferentes, com várias texturas, bota até líquido com sólido, e o liquidificador vai fazer o quê? Homogeneizar isso daí. Então, seria uma dica. E colocaria uma flor de maracujá com o símbolo de proibido, porque o maracujá não é autogâmico, ele não faz sua própria fecundação, ele tem que depender de outra planta de maracujá para poder fazer o cruzamento. Então, se você está lembrado da aula de biologia básica, na época da graduação,
Você vai lembrar disso daí. E o autogâmico é justamente isso. É justamente o contrário do maracujá. É a própria fecundação que vai gerar indivíduos futuros. Então, se o processo de autogamia é continuada e os materiais genéticos são homogêneos, então você vai ter uma linhagem adequada. Então, como flashcard, eu colocaria o liquidificador e uma flor fecundada de maracujá com um símbolozinho de proibido, de errado, de placa de trânsito. Né? Isso para tentar ajudar. Híbrido é o produto imediato do cruzamento entre linhagens geneticamente diferentes. Se fala muito em milho híbrido. O que é o milho híbrido? Como exemplo aí. É o cruzamento de uma espécie com outra e o primeiro filho disso daí é o que vai ser o elemento a ser plantado. Na natureza, a gente encontra como exemplos de híbrido em o okapi. Você procurar na internet aí, no velho Google, você vai ver que é o cruzamento de zebra com girafa. É um cruzamento de zebra com girafa que ocasionou esse bichinho aí, que é um híbrido. É o primeiro cruzamento de duas espécies diferentes. Você tem o zebrasmo, que é um burro com uma zebra. Cruzamento dos dois, nasce um bichinho metade burro, metade zebra. Tem o tritricale, que é a junção de o filho do trigo com... Deixa eu ver aqui. Fugiu a mente. Vamos abrir aqui. O velho pai. Trigo com centeio. Já fugiu aqui também. Então, o tritricale é a fusão, é o híbrido, é o primeiro filho do cruzamento de um trigo com centeio. Então você tem vários elementos. Você pode botar um nome. Não precisa, no flashcard não precisa exatamente uma figura, mas o nome já consegue fazer com que se lembre da diferenciação do que o que vem a ser descrito aí atrás do seu cartão. Teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, o DHE. Essas terminologias também são importantes para a gente ficar ligado nelas. Que às vezes pode acontecer de cair uma questão em que ele coloca as iniciais, no caso aí a DHE, e pergunta o que é que vai ser na coluna seguinte, para você fazer o relacionamento. Então é muito importante a gente ficar ligado nisso daí. Então, o que seria o DHE? É o procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar é essencialmente derivada. A lei fixa muito isso daí, bate muito nessas teclas de que você vai ter sempre uma nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada. São distinguíveis de outras cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações sucessivas. Como eu sou meio maluco, eu colocaria o DHE, um símbolo diferente da matemática, né, que é o sinal de igualdade cortado, com DHL. DHL, para você que não conhece, é uma empresa americana concorrente que faz entrega, um correio, digamos assim. É uma empresa de logística. Então, o DHE não é uma empresa de correio, mas vai ter, tem relações para você, assim, são diferentes, você tem que distinguir uma da outra. São homogêneas, trabalham com o mesmo tipo de produto, trabalham com a mesma coisa de entrega, tanto os correios como a DHL. E a estabilidade, eles têm que ser estáveis para poder ter mercado, ser competitivos no mercado. Então eu colocaria essa associação para tentar despertar minha mente de que o DHE é um procedimento técnico de comprovação de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada são distinguíveis de outras
cujos descritores sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas características em cada ciclo produtivo e estáveis quanto à repetição das mesmas características ao longo de gerações. A amostra viva, eu não coloquei aqui para deixar a imaginação de vocês fluírem. A amostra viva é a amostra fornecida pelo requerente do direito de proteção e, se utilizada na propagação da cultivar, conforme os descritores apresentados. Confirme os descritores apresentados. Então vai ser uma amostra que, se plantada, ela vai crescer e vai replicar todos os descritores apresentados na certificação. Quando você entrou com a prova lá, com o pedido de proteção dessa cultivar, você tem que dar uma amostra viva para poder, ele tendo algum problema, e confirmar em laboratório de que todas aquelas características que você está descrevendo vai encontrar nessa amostra. Semente. Toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar. Não vai ser somente aquela coisinha pequenininha que pode estar dentro de uma castanha, que pode estar dentro de uma maçã, que pode estar dentro de uma laranja, que vai ser plantada e fazer a geração, o surgimento de um novo indivíduo vegetal. Fique bastante ciente disso. Semente é toda e qualquer estrutura. Falei, é toda e qualquer estrutura vegetal utilizada para se propagar uma cultivar. Então eu colocaria lá imagens de sementes, de galhos, de bulbos. Colocaria uma frase assim, que às vezes a pessoa que não estuda, não sabe o que é agronomia, não é técnico, não é da área, se a gente disser, teve um curso de biologia muito fraco, a parte de biologia fraca na escola, se a gente disser, não, semente é qualquer estrutura. Aí o cara vai dizer assim, rapaz, semente para porra, né? Semente para porra. Então, semente, eu não estou mentindo, mas semente para lei vai ser qualquer tipo de reprodução, qualquer tipo de estrutura. Enfim, você trabalha da melhor forma que você achar melhor. Propagação é a reprodução e a multiplicação de uma cultivar ou a concomitância dessas ações. Então vai ser a reprodução, a multiplicação ou as duas coisas juntas que dão origem a uma propagação segundo a legislação. Fica meio complicado aqui da gente colocar, eu não consegui raciocinar nada, mas eu tenho certeza que você vai imaginar algo que vai conseguir fazer distinguir no cartãozinho quando você pegar e saber o que é uma propagação. Material propagativo. Toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação. Veja que tem uma diferençazinha aí. E banca gosta muito de pegar no pé, principalmente desses detalhes. Pode ser uma questão besta como essa, a princípio, né? E pode tirar você do certame. Veja que semente é toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação de uma cultivar. E material propagativo é toda e qualquer parte da planta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação. Então, se você não tem bem definido o que é semente e o que é material propagativo, se chegar numa questão em que você vai ter que relacionar colunas A com B ou dizer se é verdadeiro ou falso, você pode trocar daqui, dizer que semente é material propagativo é semente. Fique ciente disso. Planta inteira. A planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar. Um flashcard fica difícil da gente conseguir imaginar, mas você pode desenhar uma planta inteira, completa, ou botar uma imagem de uma macieira, de uma acerola, de uma videira, uma imagem de uma planta completa, ou pegar uma estrutura de um livro, de uma planta que tenha todas as suas divisões lá, folha, caule, raiz, então você tem uma figura de uma planta inteira.
Então vai ser a planta com todas as suas partes passíveis de serem utilizadas na propagação da cultivar. Eu estava vendo a imagem de um material da Crop Life, que fala de propagação vegetativa. Ela bota uma imagem de um pedaço de cana-de-açúcar, em que ele faz os apontamentos lá das estruturas que são utilizadas na propagação de uma cultivar. Você pode botar essa imagem, bota a imagem de um pedacinho de uma cana, com a raiz, o colmo, as brotações, para lembrar que todas aquelas partes ali envolvidas naquela imagem são partes utilizadas na propagação de uma cultivar. Embora você não esteja vendo a folha, mas o intuito é você se lembrar da descrição. Né? E no final, o amarramento aqui, temos o complexo agroflorestal, que é o conjunto de atividades relativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais, visando, entre outras, a alimentação humana ou animal, a produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e demais insumos para fins industrial, medicinal, florestal e ornamental. Então, é verdadeiramente um complexo, né? Que você vai ter que desenvolver uma imagem de um campo com vaca, com cabrito, com plantação de soja, plantação de óleos, pau-brasil, corante, algodão, que é a fibra, um pé de milho, que vai ser a alimentação tanto para humana como animal, um pé de mamona, que é a produção de combustíveis. Então você vai ter que fazer uma coisa bem mirabolante aí, para você, quando ver, opa, esse cartão aqui está bem colorido, bem diversificado, isso daqui é complexo agroflorestal. E botar lá e dizer, peraí, não vou nem olhar a descrição, vou dizer da lata. Olha lá. Beleza, gente? Isso daqui foi uma ajuda para vocês nessa primeira parte da aula da Lei 9.456/97 de proteção de cultivares. Espero ter ajudado vocês e na sequência a gente vai ver no próximo vídeo a sequência dessa lei, a gente poder fazer uma amarração perfeita aí e a gente conseguir detonar na prova. Beleza? Até mais!